Boa noite mais uma vez. Voltamos à gravação, certo? Para mais 40 minutos aí de filmagem, ok? Vamos voltar lá para o nosso share, certo? Com a nossa equação de subtração. Agora vamos ver como é que a máquina faz a subtração. Deixa eu ajustar aqui, daqui a pouco eu explico. Okay. Ó, pessoal. Para fazer a subtração é um pouco mais complicada do que a soma, certo? Porque na subtração é o seguinte, eu tenho isso aqui. Que barulho é esse? Eu tenho isso aqui na fita, certo? A fita está numa situação assim. Lembrando que aqui eu tenho uma condição a mais, certo? Que o x é maior que y. Nós só vamos trabalhar com números naturais. Não vamos trabalhar com números negativos, certo? Só com números naturais. Então, considere que o resultado das equações que nós fizemos aqui, qualquer equação daqui para frente, inclusive as divisões, são sempre com números naturais, certo? Sempre. O resultado é sempre natural. Sempre, sempre natural. Ok, pessoal? Então, não vão se preocupar com sinal, nem com vírgula, nem com fração. Toda equação é de números naturais e o resultado vai ser sempre um número natural. Vamos considerar sempre isso. Ok. O pessoal do chat aqui entendeu o recado. Muito bom. Então, como é que faz a divisão, a subtração? A subtração é um pouco mais complicada, porque assim, eu tenho isso, posso ter isso aqui, por exemplo, e eu quero tirar esse negócio daqui e botar o meu. E eu quero isso aqui, ó. O que eu quero é isso aqui. Vai ficar assim. Certo? Eu tenho um número qualquer, subtraio de outro número qualquer menor, e o resultado está aqui. Beleza. Só que como é que eu faço isso? Eu vou ter que contar. Eu vou ter que marcar. Eu vou ter que marcar. Certo? E aí, pessoal, eu preciso de marcadores. Eu preciso de marcadores tanto antes da subtração como para depois. Preciso de dois marcadores. Por quê? Eu vou fazer assim, ó. Na primeira situação, eu vou marcar o elemento. Ó, vou marcar o último um aqui. Eu vou marcar esse último um aqui. Ele vai virar x. Depois que esse número virar x, o primeiro um aqui vai virar y. Então, marquei um x aqui, corro para o outro lado e marco y. Depois eu volto e marco outro x. Aí eu vou para o final e marco outro y. Então, ó, comecei por x, certo? Comecei marcando x. Aí vim x, y, x, y. Quando não tiver mais quem marcar, certo? Aliás, se eu fizer assim vai complicar. Vou fazer o contrário. Se eu fizer assim vai complicar a vida de vocês. Vou fazer o contrário. Eu vou marcar primeiro o y. Pronto, aí facilita a vida de vocês. Primeiro y, x. Aí depois y, aí x. Quando eu for procurar o y, que não tiver mais y para marcar, ou seja, que não tiver mais uns para marcar para y, eu vou achar branco. Né? Aí quando eu achar branco, o que eu vou fazer? Tudo que for x, y, separador, eu vou apagar tudo. Vai virar tudo branco. Aí vai ficar o resultado que eu estou querendo. Certo? Então a ideia é essa. Eu marco y, primeiro y, depois x, depois y, depois x. Depois, até marcar todos os uns do lado direito do separador. Quando todos os uns desse lado aqui já estiverem marcados, então eu vou apagando tudo vai virar branco e eu vou ter o número que eu quero. Certo? Vamos implementar essa lógica aqui. Um separador, que é o menos, né? Vou deixar aqui, vou usar o menos agora. É um separador, pode ser qualquer coisa. Eu vou usar o sinal de menos, porque é uma subtração, né? Então, 1 menos x e y. E aqui eu vou mais uma vez
Pessoal do cachorro aí, por favor, desliga o microfone aí, pessoal do cachorro. Desculpa. Desculpa. Não, não precisa pedir desculpa não, só desliga o cachorro. Aqui, ó. Eu vou chamar a atenção para uma coisa, ó, importantíssima. A ordem. Na aula passada eu falei da ordem, que era a equação, que era o alfabeto e os marcadores. Mas agora eu tenho um separador. Então, qual é a ordem agora com o separador? A ordem é sempre essa. Primeiro alfabeto, depois separadores. Eu posso ter mais de um, porque eu posso ter x, y e z. 3 variáveis. Aí eu vou ter 2 separadores diferentes. Certo? Então, primeiro é o alfabeto, depois são os separadores, depois são os marcadores na ordem, no caso x e y, os marcadores, aí o delimitador e, por fim, o bloco de fita. Essa ordem ela é essencial e fundamental. Numa questão de prova, mudou essa ordem, eu não corrijo, é 0 na questão toda. Eu não quero nem saber se está funcionando, se fez tudo certo, só deixou fora da ordem. Deixou fora da ordem, está zerada a questão. Eu não vou corrigir a questão que esteja fora da ordem. Certo, pessoal? Fica bem claro aí. Então, a ordem é alfabeto, depois separadores, marcadores, aí o delimitador e, por fim, Levanta, Parker. o bloco de fita. Sai, abre. Certo? Deixa eu fazer só. Vai. Pronto. Ok. Vamos lá. Então, eu começo no Q0. Eu vou mover para a direita do delimitador, a primeira coisa que eu faço. Sim, vou botar aqui na fita um elemento válido, né? Esqueci de fazer isso. Então, vou botar aqui 6, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2. Pronto. Então, 6 menos 2, o resultado tem que ser quanto? 4. Não é isso? Vou botar 6 menos 3. Pronto. O resultado vai ser 3. O resultado esperado vai ser 3. Muito bem. Então, Q0 dentro R. E aqui vai algumas regrinhas que eu não falei, porque eu não precisei falar, mas agora eu vou precisar usar. E é o seguinte, ó, 2 coisas. Primeiro, um estado, Q0, Q1, Q2, ele só anda para um lado. Então, o Q0 ou o Q0, ele é R ou ele é L. Ou ele é direita, ou ele é um estado de direita, ou ele é um estado de esquerda. Ele não pode ser direita e esquerda. Então, aqui nesse caso, ó, o Q0, ele é um estado de direita, porque ele sempre começa indo para a direita do delimitador. Então, ele é um estado que só anda para a direita. Então, qualquer estado só anda para um lado, ou só para a direita, ou só para a esquerda. Nunca um estado vai andar para 2 lados diferentes. Outra coisa, todas as vezes que eu achar um separador, eu troco de estado. Achar separador significa trocar de estado. Ok? Fique bem claro isso. Achar separador significa vou trocar de estado. Sempre. Todas as vezes. Muito bem. Então, qual é o meu primeiro passo? Ó, meu primeiro passo está aqui. É trocar o 1 por Y. Certo? Trocar o primeiro 1. Depois o separador por Y. Então, Q0 achando 1. Q0, 1, R. Ou seja, ele está aqui, né? Porque ele começou no delimitador. Aí deu R para cá. Aí achou 1. R. Até achar o separador. Quando o Q0 achar o separador, ele tem que trocar de estado. É uma regra da máquina eu trocar de estado todas as vezes que eu encontrar o danado do separador. Então, Q0 separador, Q1 separador, deixa ele, e R. Então, eu movi para direita. Se eu mover Q1, ó, Q1 aqui, ó, Q1, R. Então, Q1 é um estado de direita. Ele só anda para a direita. Muito bem. Então, eu estava aqui Q0 separador, Q0 separador, Q0 separador, R. Aí ele veio para cá.
Veio para esse 1 aqui. Esse 1 é o que eu quero transformar em Y. Beleza, então, Q1 achando 1, Q1 achou 1, Q2, Y, L. Por que L? Porque minha próxima missão é esse X aqui. Esse X aqui. E esse X está na esquerda. O X está na esquerda. Então, eu preciso ir para a esquerda. Simplesmente isso. Q2 achando Y, Q1 achando 1. Certo? Está aqui, achou 1. Q2, bota Y e L. E vem para separador. Q2 achou o separador. Quando o estado acha separador, o que é que ele faz? Troca de estado. Então, Q2, separador, Q3, separador, L, que eu estou procurando o X, né? Então, Q2 estava separador, Q2 estava aqui separador, Q2 separador, L, veio para cá. Esse 1 já é o 1 do X que eu preciso. Então, Q3 já vai resolver isso para mim. Q3, achando 1, certo? Ele vai trocar o 1 por X e vai para a direita, certo? Agora, ele cumpriu a missão dele, o Q3, ele cumpriu a missão dele, porque a missão dele é essa, é trocar o 1 por Y, ou perdão, 1 por X. Aí eu tô aqui, ó, Q3, achando 1, ele vai trocar por X, vai para a direita e vai achar o separador. Eu pergunto a vocês, quem é que anda para a direita e acha separador? Me respondam aí. Quem é que anda para a direita? Q2? Hã? É Q2? Não. Não? Q1, professor. Q2 está aqui, ó, é um estado de esquerda. Ele não pode nem andar para a direita, ele é um estado de esquerda. Não. O Q1 ele faz Q1. o quê? Ele pega o 1 e bota Y. A missão do Q1 é essa, trocar o 1 por Y. Quem é que anda para a direita e acha separador? Não é o Q1. Q0. Q0. Q0 é quem fez isso desde o começo. Q0, aí agora eu vou botar aqui, ó. Q0, qual é a missão dele? Achar separador pela direita. É a missão do Q0, é só essa. Achar o separador pela direita. Então, ó, Q3, que está trocando esse 1 que estava aqui por X, eu preciso agora achar o outro 1 aqui, ó, depois do Y. Mas primeiro, eu vou fazer o quê? Achar o separador. E quem que acha para mim o separador? Q0. Então aqui é Q0, XR. Certo? Porque o Q0 ele vai achar o separador. Então, ó, estava aqui 1, certo? Q3 estava aqui. Q3 achando 1. Q0, X. Q0, XR. Veio para cá. Q0 achando separador, tá aqui, ó. Q0 achou o separador, o que é que ele faz? Q1 separador R. Vai para Q1, deixa o separador aqui e vem para cá. Vem para a direita. Beleza. O Q1, ele faz a missão. O Q1 faz a missão de trocar 1 por Y. Mas ele está em Y. Ele não quer mexer com Y, ele quer ir para o 1. O 1 está aqui, está na direita. Então, Q1 achando Y, Q1 achando Y, Q1, Y, R. Faz com que ele mova para cá. Pá. Achou o 1 que ele queria. Quando ele achar o 1, o que, é que ele faz? Q1 achando 1 está aqui. Q2, Y, L. Q2, Y, L. Voltou para cá. Q2 está no Y. Mas Q2, a missão dele qual é? Achar o separador. Só que pela esquerda. Q2, ele vai achar separador pela esquerda. Então, Q2 achando Y, Q2, Y, L. Tem alguém falando aí. Eu vou mutar vocês. Pronto.
Todos são estados ativados. Quando eu for perguntar alguma coisa, eu ativo de novo. Muito bem. Então a missão do Q2 é só separador. Então, ele achou Y, né? Então, Q2 achando Y, Q2 YL. Aí ele move para cá. Pá, achou o separador. Q2 achando separador, Q3 separador L. Aí, pá, vai para cá. Qual é a missão do Q3? A missão do Q3 é trocar 1 por X. 1 por X. Eu estou no X. Onde é que está o meu 1? O meu 1 está na esquerda. Então, Q3 achando X, Q3, XL. Aí ele volta para cá. Aí Q3 achou 1. Q3 achou 1, Q0, XR. Q0 achou X. Mas Q0 ele quer achar o separador. Tá aqui, ó. Achar o separador pela direita. Então, Q0 achando X, Q0, XR. Então, ele tá aqui. Achou X, R. Q0 achou separador. Tá lá. Q1 separador, R. Q1 achando Y. R, R. Q1 achou 1. Q1 achou 1. Q2, Y, L. Q2 achou Y. L, L. Q2 achou separador. Q3 separador, L. Q3 achou X. Q3 achando X. Q3X, L. Achou outro X, L. Q3 achando 1. Q0, X, R. Q0 achando X, R, R. Q0 achando separador. Q1, separador, R. Q1 achando Y. Q1, Y, R. R, R, R. Q1 achou branco de fita. Quando Q1 achar branco de fita, certo? Está aqui, achou branco de fita. Quando Q1 achar branco de fita, quer dizer que a minha subtração está pronta na fita. É só apagar quem é indesejável. Então, quem vai apagar os indesejáveis? É o nosso Q4. Q4, ele apaga da fita o X, o Y e o separador. E o separador. Então, opa, não. O Q0 trocou para 1, Q1 moveu para cá, puf, Q1 achou branco. Q1 achando branco, Q4 deixa branco, L. Aí moveu para cá, voltou para esse Y aqui. Então, estou nesse Y aqui. Certo? Q4 agora vai sair apagando todo mundo. Q4 achando Y. Q4 branco L. Q4 achando X. Q4 branco L. E Q4 achando separador. Q4 separador branco L. Então, estou aqui em Y. Q4 achou Y. Branco L. Achou outro Y. Branco L. Achou outro Y. Branco L. Separador. Branco L. X, branco L. Outro X, branco L. Outro X, branco L. Achou 1. Quando ele achar 1, o resultado que eu quero está prontinho. Está do jeito que eu quero. Então, o que eu estou achando branco? Q5, branco de fita. Olha, perdão. Q4 está achando 1, né? Achando 1. Q5, 1, P. Q5 é o meu estado final. E ele para quando o Q4 não tiver mais o que apagar. E aí eu tinha 6 menos 3 na fita, né? No começo da execução tinha 6 menos 3, me sobrou só 3, que é o resultado da subtração de 6 por 3. Vou preencher aqui esses dados aqui. Deixa eu... Então, os estados de Q0 a Q5. Estados não finais
de Q0 a Q4. O alfabeto da máquina é só 1, né, porque é a base unária. Mas o alfabeto de fita é 1, separador, X, Y, nessa ordem, delimitador e branco de fita. Todos nessa ordem aqui. A ordem é importante. Q0 é o estado inicial, estado final é o Q5, delimitador ele mesmo, branco de fita ele mesmo. Perguntas, pessoal? Perguntas? Pode perguntar aí pelo chat ou pelo... Eu tenho uma pergunta, professor. Diga aí, amigo. Nesse caso, essa tabela aqui dos estados, ela nem sempre ela vai ser totalmente preenchida, correto? Desculpa, como é? Pergunta aí de novo. Essa tabela aqui dos estados, ela nem sempre será totalmente preenchida. Dificilmente ela vai ser totalmente preenchida. É muito raro preencher tudo. Beleza. É muito raro. Beleza. E a fita também, os valores da fita ele é mutável, né? Beleza. Desde que respeite essas regras aqui de cima, né? De ser natural, de X ser maior do que Y e tal, mas o tamanho da fita, a fita é infinita. Eu posso botar aqui o número que eu quiser. A fita é infinita, não tem fim. Então, eu posso botar aqui qualquer número que eu imaginar na fita e o processamento da subtração tem que funcionar. Tem que subtrair direito. Show. Mais perguntas, pessoal? Não. Não? Então vamos ver agora uma... Beleza, então falando pelo chat aqui também. Vamos para a multiplicação. Vamos aqui, outra questão. Temos aqui uma multiplicação 2x. Então, ó, o que é que eu tenho, o que é que eu quero? Eu tenho isso aqui. Vamos dizer que na fita eu tenho um valor qualquer, natural, né? Um valor natural, qualquer valor natural. Sei lá, eu tenho um 4. 4 está na fita. Quando eu terminar, eu vou ter o quê? 8. Né? Eu tenho 4 vezes 2, só pode ser 8, né? Muito bem. Então, eu tenho um número qualquer na fita e eu quero o dobro dele na fita. O que é que eu faço? Para cada um que eu tiver na fita, eu acrescento 1 no final. Simples assim. Para cada um que eu tiver na fita, eu vou acrescentar 1 no final. Mas eu preciso ter cuidado, senão eu posso entrar no loop infinito, né? Eu tenho 4 uns. Aí eu vejo, ó, o primeiro 1 aqui. Para esse 1 aqui, eu vou acrescentar 1 na fita. Aí boto. Para esse segundo 1 aqui, eu vou acrescentar 1 na fita. Boto. Para esse terceiro 1 aqui, boto. Para esse quarto 1 aqui, boto. Para esse quinto 1 aqui, boto. Para esse sexto 1 aqui, boto. Tá, não vai acabar nunca. Vai para o infinito. Então eu preciso saber quem é o 1 que já estava e quem é o 1 que eu vou botar. Eu tenho que diferenciar isso aí na fita. O 1 que existe, que já existia desde o começo, que é o número original, e o número que eu quero botar, os 1s extras. Para isso eu vou usar um marcador. Eu vou marcar o número que já está na fita, para que ele não se misture com os 1s que eu estou acrescentando. Para eu saber quem é 1 que já estava e quem é 1 que vai entrar por causa da regra. Para cada 1 na fita, acrescento 1 no final. Aí eu vou ter o dobro de 1s, né? Lógico, quando terminar, eu vou ter o dobro de 1s, que é o 2x. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter o 1, o marcador, que é x, o delimitador e o branco de fita. Vou apagar isso aqui, que essa coluna aqui não existe. Certo? Então, 1x, que é o meu marcador nessa ordem, né? Primeiro o alfabeto, depois separadores. Nesse caso, eu não preciso separador, porque só tem uma variável, que é x, né? Só tem uma variável, então não tem separador. É o marcador x, que eu preciso, o delimitador e o branco de fita. Muito bem. Qual é a lógica aqui da fita? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte. Ó. Primeira coisa, eu vou marcar todo mundo. X. Colocar todo o valor vai estar marcado. Vai virar um monte de x. Essa é a missão do Q0. Então, o Q0 marca todos os 1s. Ou seja, todos 1 por x. Troca todos 1 por x. Certo? Essa é a missão do Q0. Aí, beleza. Aí eu vou desmarcar 1. Ó. Eu vou desmarcar 1. E quem é que desmarca? O Q1. Q1 ele vai desmarcar
desmarcar 1. Ou seja, trocar 1x por 1. Só 1. Desmarquei, o que eu faço? Acrescento no final. Acrescento no final. Então, ó, aqui 1 está assim, eu acrescento 1 no final. Certo? Acrescento 1 no final. Quem que faz isso? Acrescenta no final? Q2. Q2 acrescenta no final. Ok? Acrescentar no final. Muito bem. Aí eu vou fazendo isso aqui, eu faço isso, até eu achar delimitador. Quando eu achar delimitador, eu vou parar porque eu já vou estar na minha situação de multiplicação por 2x. Certo? Então, Q0. Vamos botar aqui na fita um valor válido. Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tem 5. É claro, 5 vezes 2, o resultado tem que ser 10. Muito bem. Então, eu estou em Q0 delimitador, Q0 delimitador R. Eu sempre começo assim, né? Isso aqui é o padrão de toda a vida. Então, estou aqui, delimitador R. Vem para cá. Qual é a minha missão agora? Trocar todos 1 por X. Então, Q0 achando 1, Q0, X, R. Então, ele achou 1, ó, o que ele faz? XR. Achou outro 1, XR. Achou outro 1, XR. Achou outro 1, XR. Achou outro 1, XR. Achou branco de fita. Quando o Q0 achar branco de fita, cumpriu a missão dele, que era trocar todos os 1 por X. Cumpriu a missão, cara. Cumpriu a missão, faz o quê? Troca de estado, meu amigo. É para que estado? É para Q1. Certo? Q1, branco de fita, L. Aí Q1 vem para cá, ó, vem para esse aqui. Deu L, ele vem para cá. Eu estou em Q1 e tem X na fita. Eu quero usar esse X para alguma coisa? Quero. O Q1 ele quer fazer isso. Ele quer trocar o 1 por X, X por 1. Tá aqui, trocar X por 1. Mas só 1, né? Só 1. Então, Q1 achou X. Troca de estado, que cumpriu a missão dele. Q2, 1, R. Então, Q2 é para Q2. Troca X por 1 e R. Achou branco de fita. Q2 achando branco de fita é o que ele queria? É. O branco de fita é o fim da fita, é o final da fita. Então, ele ó, Q2 que é o quê? Acrescentar 1 no final. Acrescentar 1 no final. Então, Q2 achou branco, ele vai trocar de estado porque cumpriu a missão dele, certo? Vai botar 1 e vai voltar. Mas a pergunta é o seguinte: para que estado ele vai? E aqui eu vou dizer uma coisa muito importante na multiplicação, e é uma coisa que o pessoal erra muito na prova. Muito, mas muito, muito, muito. Erra mais do que as duas saídas lá do autônomo. Eu não posso, nesse momento, criar outro estado. Eu não posso. Está errado, muito errado, se eu trocar de estado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir as missões à risca. Depois que eu troquei o X por 1 e acrescentei 1 no final, certo? Porque aqui, ó, o Q2 achando branco, ele vai trocar o branco por 1. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e achar outro X e trocar esse outro X por 1. Quem é que troca X por 1? É o Q1, tá aqui, o Q1 faz isso. Então, depois que eu acrescentei no final, eu não posso, de forma alguma, ir para outro estado. Eu preciso voltar para o estado que desmarca o X. Isso é para toda multiplicação. Desmarcar o X. É obrigatório fazer isso. Tá claro, pessoal? Então, vou puxar de Q1, porque é o estado que desmarca o X. Eu não posso ir para o Q0, eu não posso botar outro estado. Eu preciso ir para o Q1, porque é o estado que vai desmarcar, que vai trocar o X por 1. É ele que faz isso. Na prova, muita gente acrescenta um estado aqui, cria um estado novo. E eu vou lá e corto a nota dele. Muito bem. Então, Q2 achando branco, Q1, 1L. Então, Q2 achou branco, tá aqui, achou branco. Vai para o estado Q1, troca o branco por 1 e volta. Volta por 1. Muito bem. Q1 achando 1, tá aqui. Q1 achando 1 faz o quê? Ele quer achar 1? Não. O Q1 ele quer trocar o X por 1. Ele quer achar o X. Então, Q1 achando 1, Q1
L. Por que L? Porque o X está na esquerda da posição onde ele está agora. Então, o Q1 está aqui achando 1, Q1, 1L, achou X. Q1 achando X, Q2, 1R. Q2, 1R. Q2 achou 1. Só que Q2 não quer achar 1. Q2 quer acrescentar 1 no final, ou seja, no branco de fita. Então, se Q2 achar 1, Q2, 1R. Aí Q2 achou 1R, R, R. Achou branco. Q2 achando branco, está aqui. Q1, 1L. Q1, 1L. Aí Q1 achou 1. Q1 achando 1, L, L, L. Q1 achou X. Q2, 1, R. Aí Q2 achou 1, R. Achou outro 1, R. Achou outro 1, R. Achou outro 1, branco. Achou branco. Q2 achando branco. Q1, 1, L. Q1 achou 1, L. Achou outro 1, L. Achou outro 1, L. Achou outro 1, L. Achou X. Q1 achando X. Q2, 1R. Aí Q2 achou 1, R. Outro 1, R, R. Achou outro 1, R, R. Achou branco. Q1, 1L. Aí achou, Q1 achou 1L. Achou 1L. Achou 1L. Achou 1L. Achou 1L. Achou 1L. Achou X. Q1 achando X. Q2, 1R. Q2 achando 1, R, 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 R. Q2 achando branco. Q1, 1L. Aí Q1 achando 1, L, 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 L. Q1 achou delimitador. Quando o Q1 achar delimitador, a multiplicação está pronta, certo? Eu tinha 5 no começo e agora eu tenho 10 na fita, ou seja, 2x. Eu multipliquei por x, certo? Foi 2x. Então, achando delimitador, Q1 achando delimitador, Q3, que é meu estado final, delimitador e P. Pausa. Para. Desligamento da máquina. Certo? Antes de alguma pergunta, deixa eu preencher só isso aqui para não esquecer. Até o estado Q3, que é o meu estado final. Estados não finais, Q0, Q1 e Q2. Alfabeto na base unária, né? Só 1. Alfabeto de fita, 1, X, delimitador e o nosso branco de fita. Estado inicial é o Q0. Estado final é o Q3. Delimitador, ele mesmo. Branco de fita, ele mesmo. Certo? E pronto. Essa máquina aqui, ela multiplica um valor unário por 2. Certo? Para cada um na fita. Essa regrinha você pode lembrar dela, porque a gente vai usar em muitas multiplicações. Certo? Eu tenho 2x. 2x. Para cada um na fita, acrescento 1 no final. Ou seja, 1 a menos que o coeficiente de x. Se é 2x, para cada um na fita, 1 no final. Se fosse 5x, para cada um na fita, 4 no final. Se fosse 10x, para cada um na fita, 9 no final. Certo? Como era 2x, para cada um na fita, somente 1 no final. Certo? Essa regra ela vale sempre, nós vamos usar muito ela, nós vamos fazer muitas multiplicações. Daqui por diante, nós vamos fazer muitas multiplicações e divisões também. E essa regra também vai entrar um pouco na divisão, certo? Então, ó, 2x para cada um na fita, 1 no final. Se fosse 5x para cada um na fita, 4 no final. Essa regra ela é fundamental, ela é importante e nós vamos usar muito ela. Entenderam isso, pessoal? Tá claro isso? Sim, ótimo. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Professor, Diga aí, amigo. Professor, as missões de cada estado, elas são fixas? Não. Sempre serão assim? Ou para cada tipo de operação? Então, para cada tipo cada operação há uma missão diferente para cada estado. Isso. Ó, deixa eu explicar isso aí, isso é importante. Para cada tipo de equação, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, muda as missões, certo?
dentro de uma soma, por exemplo, se for uma soma por uma constante, tem umas missões. Se for uma soma por outra variável, como a gente fez x mais y, aí muda, certo? Agora sim, por exemplo, 2x, 5x, 10x, as missões são as mesmas. Pode mudar o estado, certo? Em vez de Q0 marcar todo mundo, sei lá, ser o Q5 marcar todo mundo, e o Q6 desmarcar, e o Q7 acrescenta no final, certo? Mas a lógica de multiplicar o x por uma constante, que foi aqui 2, a constante 2, por uma variável x, a lógica vai ser a mesma. Eu vou ter um estado para marcar todo mundo que não precisa ser o Q0. Depende de onde a multiplicação vai estar dentro da equação. Eu vou ter equações que a multiplicação eu faço depois, certo? Eu vou fazer primeiro uma soma por causa do parênteses e tal. Então, assim, a sequência de missões vai ser a mesma quando eu tiver uma equação similar. Então, se eu tiver um 5x, o primeiro estado da multiplicação vai marcar todo mundo. O segundo vai desmarcar. O terceiro vai acrescentar no final. Só que não precisa ser o Q0, pode ser o Q5, Q6 e o Q7, por exemplo. Certo? Então, 10x vai ser as mesmas missões, talvez para estados diferentes. Aí tudo depende de como a equação está montada. Você vai perceber isso melhor na próxima questão. Na próxima aula, né? Porque hoje já está aqui 9h50 já, não vou fazer outra questão, não. Certo? Eu entendi, mas no caso assim, na prova, vai definir as missões ou a gente vai ter que decorar? Não vou definir, não. Você vai ter que exercitar. Na prática, você fazendo várias questões, várias equações, você vai entender. Porque nós vamos fazer 4 operações, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua regra, a sua regrinha trivial. Certo? E aí, quando você entender a lógica da coisa, as regras da coisa, são 4 conjuntos de regras. Um para somar, um para subtrair, outro para multiplicar, outro para dividir. Pronto. Para multiplicar, é sempre essas 3 aqui. Não muda. Essas 3. Um marca, o outro desmarca, e outros, aí são vários, depende da multiplicação, acrescentam no final. Pronto, as missões são sempre essas. Marcar, desmarcar, acrescentar. Na divisão também tem um conjunto de regras, de missões aqui. Na subtração também tinha. Na subtração são sempre essas. Separador, trocou, separador, trocou. Certo? É um conjunto de missões, são sempre as mesmas. Ok? Pessoal, no caso é bom botar as regras para na hora que for as missõezinhas, se for botando, na hora que for fazendo, para poder ter uma noção de que cada um está fazendo, né? Sim, é interessante. Certo? Não faz parte da questão em si, mas é interessante, sim, com certeza. É que nem a outra questão, você falou que não precisaria fazer o autômato, mas é bom fazer para você ter uma noção. Exato, com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Esse Não. é o último assunto? Já? Sim, quando a gente terminar a divisão, aí a gente vai fazer equações compostas, né? Com soma, subtração, multiplicação e divisão tudo junto. Depois vai ter só uma parte teórica e acabou o assunto. Ah, entendi. Vai aparecer uns fantasminhas aí. E o fantasma? Fantasma depois eu explico. Vai cair a chamada aqui por causa do tempo do coisa, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Não? Não, professor. Boa noite a todos, boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer lá no WhatsApp, certo? E vou aguardar para vocês aí.